Um personal trainer é encontrado morto em seu apartamento em Nova York e a suspeita recai sobre seu ex-marido, um modelo e influenciador. Mas aqui está o ponto: ele está encarregado da morte real de seu marido. Estamos explorando a cena do crime, a investigação e um perturbador passado relatado, tudo com o ex-agente do FBI, Bob Chacon, que pode nos dar uma visão do que pode estar acontecendo. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado por Law and Crime. Sou Jesse Weber. Personal trainer, aspirante a médico, Jacob Zebenhood, de 34 anos, foi encontrado não apenas morto, ele foi brutalmente assassinado e seu corpo estava caído sobre o vaso sanitário em seu apartamento em Harlem, na cidade de Nova York. De acordo com o Protocolo Integrado de Coleta de Sangue 11, os promotores dizem que Jacó sofreu múltiplas facadas e estava coberto de sangue. Havia uma laceração em sua cabeça, ferimentos de faca em sua perna que eram tão graves que você tinha um golpe que era profundo o suficiente para atravessar o músculo. O New York Post relatou que a polícia confirmou que um dos ferimentos cortou uma artéria, então ele sangrou até a morte. E como você pode imaginar, ele foi declarado morto no local pelas autoridades. Agora, para ser claro, o médico legista ainda não divulgou oficialmente a causa da morte. Então agora surge a pergunta: quem é suspeito de ter feito isso, certo? Bem, é aí que o marido de Jacó entra na mistura. Influenciador e modelo masculino de 40 anos, Donald Zebenhood. Foi ele quem realmente ligou para o 911 naquele apartamento na Rua West, número 138. O que ele aparentemente contou para a central foi interessante. Supostamente disse que encontrou Jacó morto no banheiro, que ele mesmo estava ferido, que precisava de assistência médica também, que estava preocupado que seria preso por violar uma ordem de proteção. Donald foi ordenado por um tribunal no ano passado a se manter longe de Jacob, mas ele violou os termos dessa ordem várias vezes desde então. Então, o que acontece quando as autoridades chegam ao apartamento? Bem, Donald está supostamente sentado no sofá. Alega que Jacob o atacou com uma faca, e aparentemente ele mesmo tinha cortes nos braços. Na verdade, ele precisava de pontos. Mas aqui é onde a história toma um rumo diferente. Segundo os promotores, mais cedo naquela noite, Jacob aparentemente telefonou para seu pai e acusou Donald de persegui-lo com uma faca e não o deixava sair. O pai de Jacob até mesmo confirmou, segundo relatos, que ouviu Donald gritando ao fundo, chamando seu filho de nomes depreciativos. Isso de acordo com documentos judiciais. O New York Post relatou que Jacob até enviou para seu pai uma foto de sua perna ferida. Donald enfrenta acusações de invasão, desacato criminal por supostamente violar ordens de proteção e posse de armas. Porém, algo não foi mencionado. Não há acusações contra Donald relacionadas diretamente à morte de Jacob, nem por assassinato, nem por homicídio culposo. Trata-se de uma investigação em curso. E quando temos uma investigação em andamento e à medida que entramos em mais detalhes sobre o passado do casal, quem melhor para discutir isso do que o advogado e agente aposentado do FBI, Bob Chacon? Bob, muito obrigado por vir aqui no Sidebar. Obrigado por me receber, Jesse. O que eles estão analisando agora é se podem ser feitas acusações de homicídio, assassinato ou homicídio culposo para determinar se cabem acusações de homicídio. Eles estão aguardando o relatório do médico legista. Quando o legista determinar que a causa da morte foi homicídio, eles terão um caso de assassinato em mãos. Portanto, o escritório do promotor possui a documentação legal necessária para apresentar as acusações. Tenho certeza de que essas acusações estão chegando, mas é apenas uma questão de organizar a documentação. Sem frivolidade, o ocorrido não é um grande mistério. Acredito que eles estão apenas aguardando. Eles apresentam as acusações iniciais para colocá-lo sob custódia. E então, eu não tenho dúvidas de que homicídio, algum nível de acusações de assassinato, você sabe, resultará assim que todo o trabalho do médico legista for concluído. Isso pode levar alguns dias. É provavelmente o que eles estão esperando. Assim que obtiverem e revisarem isso, provavelmente apresentarão as acusações. Você diz que não há grande mistério, mas não poderia ter sido se estivesse claro o que aconteceu naquele apartamento, se estivesse claro como o dia que Donald esfaqueou Jacob até a morte, eles teriam prendido ele. Eles não teriam que esperar por um relatório de autópsia per se. Quero dizer, por que a questão se torna ele estava agindo em legítima defesa? E houve um período de tempo desde a discussão até quando Jacó é encontrado morto, certo?
Então, se é verdade que ele liga para o pai e fala que está sendo perseguido, tira uma foto da perna, envia para o pai. Talvez eles tenham uma discussão, talvez eles se dispersem, eles não conversam. Sabe, Donald vai dormir, é isso que ele diz. Ele supostamente disse que foi dormir, acorda, encontra Jacob no banheiro. Se houve esse período de tempo, talvez não seja tão claro. E talvez seja por isso que ele ainda não foi acusado de nenhum crime relacionado a homicídio. Quer dizer, eu entendo o que você está dizendo. Eu não concordo. Eu vejo assim. Estamos lendo um livro e temos 15 capítulos e já lemos 14 deles através dos documentos judiciais. Estamos aguardando o 15º capítulo ser oficialmente concluído para podermos lê-lo. Este é um relacionamento que teve um longo histórico de violência doméstica. Como você mencionou, existiam várias ordens de proteção, não apenas uma. Neste caso, múltiplas violações dessas ordens de proteção pelo perpetrador, neste caso, um histórico de violência, tanto pela família da vítima nos contando isso, quanto pelos vizinhos nos contando isso. E então, a história é bem clara sobre esse relacionamento. Era um relacionamento violento. Ocorreram várias agressões ao longo do relacionamento. O que vemos nesses casos de violência doméstica é que há uma escalada. Continua escalando e escalando e escalando, até que uma das pessoas acaba sendo assassinada. Então, é isso que temos aqui. Ele poderia alegar legítima defesa, dizendo que essa foi uma das brigas deles, mas dessa vez foi longe demais. Eu estava me defendendo e acabei infligindo uma ferida que foi fatal para o meu marido. Agora, ele pode alegar isso. Sua defesa poderia alegar isso. Mas isso vai ser uma alegação em um julgamento, esperançosamente, por algum tipo de acusação de assassinato. Porque em toda essa violência doméstica, ele foi o perpetrador neste caso, o que estava sob prisão foi o agressor. Ele tinha a ordem de proteção contra si. Não era uma troca de favores nem um vai e vem. Isso foi uma pessoa sendo agressiva com a outra. Isso foi uma pessoa, a vítima, dizendo às pessoas, sim, ele vai me machucar. Portanto, não foi uma luta justa entre duas pessoas, em que uma levou a melhor sobre a outra. Isso foi uma pessoa sendo o agressor continuamente ao longo do relacionamento deles, conforme documentado em muitos casos de violência doméstica. Houve cerca de 9 ou mais chamadas de violência doméstica sobre isso, resultando em ordens de proteção. Então eu acho que está claro quem era o agressor. Está claro quem foi o responsável pela escalada da violência. E finalmente terminou nisso. Ele diz que tivemos uma briga. Fomos dormir. Acordei às 4 da manhã e ele estava morto no banheiro. Se quer usar isso como defesa em um júri, vá em frente, mas acho que não vai prevalecer. De fato, uma história muito perturbadora que estamos cobrindo aqui em Nova York. Queríamos trazê-la para você e analisá-la. Antes de entrarmos no passado, quanto à autópsia, o grau das feridas, a direcionalidade, quanto isso pode contar sobre o que aconteceu? Se estamos falando sobre autodefesa ou não, quanto às feridas, quanto à autópsia, pode contar uma parte da história? Você está certo. Eles podem contar uma grande parte da história. Se eles não forem tão brutais a ponto de você perder o rastro das diferentes feridas, às vezes, dependendo da faca usada e da ferocidade do ataque, sabe, você se perde. Algumas das feridas se perdem porque estão muito maceradas. A pele está tão macerada, está tão brutalmente despedaçada. Mas se você conseguir obter a sequência clara de cortes, sabe, e qual foi o corte fatal, seja como você mencionou na perna dele, ele pode ter atingido a artéria femoral e sangrado até a morte. Para um bom médico legista, a cidade de Nova York tem os melhores. Você pode meio que contar a história através das feridas. Então, ambos, provavelmente, terão feridas defensivas, porque em uma luta como essa, e mesmo quando alguém está se defendendo de um ataque, às vezes causam uma ferida ofensiva ao revidar quase em defesa. Então é chamada de ferida ofensiva, mas é como se estivessem se defendendo, tentando revidar, e causam uma ferida na pessoa que está atacando. Então, essas coisas, o médico legista esperançosamente terá conhecimento, feridas claras o suficiente para ir e voltar. Eles já, quando o levaram sob custódia, o perpetrador, neste caso, eles fotografaram todas as suas feridas. O médico legista não examina pessoas vivas, mas utiliza vídeos e fotos das
feridas do suspeito para comparar com as das vítimas e entender a dinâmica do caso. Agora, infelizmente, a narrativa da luta nós só temos de um lado. Nós só temos do sobrevivente. E isso nem sempre pode ser verdade. Você pode, realmente, dar muito peso ao fato de que a versão dele, da história, o coloca na melhor luz, porque é isso que os humanos fazem. E é isso que um réu faria. Portanto, é preciso tomar o lado dele da história com cautela, certificando-se de que tudo o que ele diz corresponde às evidências e feridas físicas. Mas deveríamos ser capazes de, esperançosamente, colocar as feridas nele através do vídeo e das fotografias contra as feridas na vítima do médico legista e então tomar a história dele como um ponto de partida e meio que construir. E você também tem o físico, pode ter respingos de sangue na cena. Então, isso conta uma história. Se uma artéria principal é cortada, geralmente há sangue pulsante, e isso pode revelar parte da história pelo respingo. Então todo esse material leva tempo para examinar e olhar, sabe? E eles provavelmente estão fazendo isso agora mesmo. E o fato de ele ter sido encontrado no banheiro? Sim, eles terão que fazer isso. Se houver sangue suficiente, você poderá dizer se ele foi arrastado até lá e apoiado ou se recuou. O banheiro é frequentemente um refúgio seguro. Isso foi visto no caso de Oscar Pistorius. Às vezes, as vítimas de violência doméstica se refugiam no banheiro porque é quase um refúgio seguro. Você fecha a porta e se tranca lá dentro. E também é onde você guarda alguns, suprimentos para feridas, curativos, band-aid, o que você achar. Normalmente é onde você guarda essas coisas. Então, ele pode ter se escondido no banheiro e possivelmente trancado a porta. Talvez o marido dele tenha aberto a porta depois. Mas o banheiro é meio que um lugar onde, normalmente, você se refugiaria para cuidar de suas feridas ou, para buscar um refúgio seguro. De acordo com as pessoas no Pix11 que citaram documentos judiciais, temos nos concentrado na linha do tempo que também é interessante. O casal supostamente briga às 19 horas do dia anterior. Eu citei a ligação para o pai de Jacó. Jacob é encontrado morto no banheiro às 4 da manhã. Donald afirma que adormeceu após a discussão e, ao acordar, encontrou Jacob no banheiro. Concordo. Muito se resume aos resultados da autópsia. Quando poderíamos tê-los? Normalmente, eu sei que pode ser diferente para jurisdições e para cada investigação, mas normalmente o que devemos esperar de quando teremos um resultado de autópsia e um relatório do médico legista, ou pelo menos até mesmo uma causa de morte? A causa da morte será determinada antes dos demais resultados. Você sabe, a toxicologia, obviamente, se vocês sabem, demora mais porque é uma função de laboratório. Sim, eu imagino que depende. O médico legista em Manhattan é provavelmente um dos mais ocupados do mundo. Então tudo depende da carga de trabalho deles. Há muitos homicídios que ocorrem em Manhattan diariamente. E então, eu acho que, você sabe, mas se você sabe, todas as outras coisas sendo iguais, eu acho, você sabe, em 3 a 5 a 7 a 8 dias, você poderia obter, você sabe, esse tipo de resultado se eles tiverem a mão de obra e recursos para fazer isso. A toxicologia e outras coisas, obviamente, levam mais tempo para ficarem prontas. Mas certamente, você sabe, dentro de, uma semana ou 2, você deveria ter tudo o que precisa. Acho que o fato de ele não ter sido acusado de nada, de qualquer acusação relacionada ao homicídio, é interessante do ponto de vista investigativo porque eles pressionam ele agora por mais informações. Não quero soar ameaçador, mas precisamos que você seja honesto conosco. Estamos aguardando mais informações. Você pode ser acusado de assassinato ou homicídio culposo. Conte-nos o que você sabe agora. Mas também eles não podem cruzar a linha. Eles não podem ser coercitivos para obter uma confissão de algum tipo. Mas eu tenho que dizer, o fato de ele não ser inicialmente acusado disso, isso dá à polícia, isso dá aos promotores alguma maneira de pressioná-lo a fornecer mais informações? Poderia, e isso é uma negociação entre o escritório do promotor e o advogado dele, não com ele diretamente. Como eu imagino que ele esteja, você sabe, ele está representado por um advogado. E então, esse advogado, você sabe, novamente, os advogados de defesa criminal de Manhattan estão entre os melhores do mundo também. E então, esse advogado provavelmente estará sondando a acusação para ver se há algo que possamos fazer em relação às futuras acusações. Mas não importa,
quais sejam as futuras acusações, esse advogado será capaz de, você sabe, negociá-las para baixo. É comum ver casos de homicídio de segundo grau sendo negociados para homicídio culposo de primeiro grau e situações similares. E então depende da força das evidências. Então nenhum acordo será realmente feito até que todas as informações do médico legista cheguem, porque você sabe, eles não sabem o que acusá-lo com base na força dos resultados do médico legista, o resultados. E então, a defesa não vai mostrar suas cartas até que saibam o que o médico legista disse. E então a isso, provavelmente, há uma sondagem sutil entre o advogado de defesa e o escritório do promotor. E então também, você sempre tem essa dinâmica, na qual eu sempre estive envolvido, é o tipo de negociações, se você quiser, entre os detetives ou os investigadores e os promotores. Sempre sentimos que poderíamos avançar com as acusações mais rapidamente. Porém, são eles que precisam se apresentar no tribunal para defender ou prosseguir com as acusações. Então sempre sentimos que chegávamos a esse ponto um pouco mais cedo, sabe? A promotoria sempre quer mais. Eles querem provas suficientes. Eles exigem provas contundentes antes de irem ao tribunal. Entendo isso porque sei que não preciso me levantar no tribunal para representar as pessoas. Então pode ser que os detetives digam que já têm o suficiente. A acusação disse que queriam um pouco mais, mas que esperariam até que ele estivesse sob custódia por outras acusações. Não havia pressa, pois já o tinham detido. Ele provavelmente não será punido, pois essa é mais uma parte da história em que ele era solto sob fiança para cometer mais violência. Bem, podemos falar sobre isso? Vamos conversar? Podemos falar um pouco sobre isso? Então eu tenho que falar sobre o que esse casal estava passando. Segundo a NBC 4 New York, Jacob e Donald tinham um histórico de violência doméstica de longa data. Meses atrás, autoridades afirmam que Donald violou a ordem de proteção ao supostamente ameaçar Jacob com uma faca, sendo acusado de ameaça e desprezo criminal. Ele foi acusado de estrangulamento por outro incidente que supostamente aconteceu dentro do apartamento onde Jacob morreu. De acordo com a Us Weekly, outra vez a polícia apareceu após essa suposta briga entre os dois, e Jacob foi encontrado sangrando de um corte na testa. Eles disseram à polícia que Jacob apenas bateu a cabeça. E de fato, a Us Weekly afirma que Donald esteve envolvido em 9 relatórios de incidentes domésticos desde 2022. Então, Bob, como tudo isso se encaixa nesta investigação? E a propósito, tudo o que ele acaba indo a julgamento, tudo isso poderia ser usado no julgamento? Sim, bem, primeiro, claro, quer dizer, nós vemos essa violência escalando. E vemos, eu odeio quando eles chamam isso de características típicas de uma vítima de violência doméstica. Você se machuca de novo, e eles dizem que caíram. Quantas vezes vemos isso em casos de marido e mulher ou síndrome da esposa maltratada? Eu caí e a maçaneta, ou algo assim, causou o ferimento. Por isso, tornou-se obrigatório relatar nos prontos socorros. Os médicos são obrigados a relatar certos incidentes, independentemente do que a vítima diga, pois ela muitas vezes encobre seu agressor. E isso parece ser o que pode ter acontecido com Jacob neste último evento que você destacou, onde ele alegou ter caído, dado o longo histórico de violência doméstica. Você sabe que é uma daquelas coisas em que ele segue sendo liberado. Ele continua violando suas ordens de proteção e ainda assim é permitido sair. Vimos isso em muitos casos de violência doméstica, onde a situação continua escalando e o sistema permite que isso aconteça. E então, no final das contas, resulta na morte da vítima. Segundo a Us Weekly, Donald teve uma fiança de $5.000 concedida quando os promotores pediam 20 mil, relata o New York Post. Como você explica isso? Eu descrevo isso como um sistema muito leniente. Observe todos os sistemas, estados e cidades. Provavelmente Nova York tem um dos mais lenientes para as vítimas. Ouvimos sobre o grupo sem fiança e todas essas coisas que aconteceram em Nova York. Eles são muito brandos com os criminosos. Você continua soltando essas pessoas, mesmo com fiança de 20 mil dólares para alguém dessa estatura. Em alguns desses casos, o sistema tem que mudar. Se você tem um certo número de incidentes, condenações ou súplicas de violência doméstica, você não recebe fiança. Temos que resolver isso, porque você vai acabar matando essa pessoa. Vimos isso com frequência demais para ignorar e permitir que esses agressores domésticos violentos intensifiquem seu comportamento e continuem soltos. Ordens de proteção são pedaços de papel.
Eles não significam nada, eles não protegem, e isso não pode te proteger. Não é, sabe, se a pessoa mostrar disposição para violar uma ordem de proteção, como Donald fez, tendo já violado antes. Qual a vantagem de outra ordem de proteção contra ele? Eu acho que existem certos limites. Se você violar uma ordem de proteção, não receberá outra. Permanecerá detido até resolvermos todas as acusações. Você não deveria ter casos pendentes de violência doméstica e estar em liberdade sob fiança se já violou uma ordem de proteção, porque já mostrou ao sistema que aquele pedaço de papel não significa nada para mim. Eu vou lá e vou abusar daquela vítima novamente. Essa ordem de proteção não me afeta. E então, uma vez que você estabelece isso, que bem outra ordem de proteção vai fazer? Isso, por fim, levará à morte de uma vítima. É como se você tivesse lido minhas anotações. Minha pergunta é: uma ordem de proteção é apenas um pedaço de papel sem sentido? Quero te perguntar isso. Então, aparentemente, Donald é grande nas redes sociais, um influenciador com uma conta no Instagram que tem quase 68 mil seguidores. Ele fez sessões de fotos, de moda, desfiles, isso influencia de alguma forma nisso? Quero dizer, mesmo em um julgamento, eu me pergunto se há a questão: alguém sabe quem ele é? Alguém o segue? Mas esse tipo de, você sabe, não é um estilo de vida de celebridade, mas obviamente talvez mais conhecido. Isso influencia de alguma forma? Quero dizer, seja na seleção do júri ou algo como parte da investigação? Bem, quero dizer, sim, eu acho que influenciaria. Quero dizer, olha, você sabe, você está certo, eu concordo com você. Eu acho que é um status de celebridade. Quero dizer, esses são dois homens muito bonitos aproveitando esse estilo de vida. Vi nas redes sociais que eles estão curtindo férias luxuosas em um barco. Estão vivendo uma vida bastante invejável. Eles estão morando em Manhattan, para mim, a maior cidade do mundo. Aparentemente, estão vivendo a vida, certo? Nos bastidores, sabemos que era diferente. Algumas pessoas podem estar encantadas com essas pessoas e seu estilo de vida, o que poderia influenciar um julgamento. Não tenho certeza de quanto isso afeta uma investigação. Acho que você tenta, como investigador, se divorciar de quem essas pessoas são, porque nos envolvemos com investigações de celebridades e coisas assim. Investimento rico, as pessoas são muito ricas. E você tenta se divorciar disso. Porque isso é, você sabe, isso, odeio dizer isso, mas esse padrão, se acontece em, você sabe, um condomínio em Manhattan ou um parque de trailers em alguma área rural do país, é o mesmo. É uma situação de violência doméstica, de abuso repetido, que escala até terminar na morte de uma das partes. E então eu acho que, você sabe, você tem que se divorciar de toda a decoração em torno disso, mas você está certo. Acredito que isso será relevante mais tarde, durante a seleção do júri, ao tentar encontrar pessoas que não serão influenciadas pelo status de celebridade dos envolvidos, pelas redes sociais deles ou pela vida aparentemente maravilhosa que mostravam ao mundo. E é aí que eu acho que entrará em jogo se chegar tão longe. Bem, Donald Zebenhood está sendo mantido sem fiança. Veremos se há uma mudança de circunstâncias, se há acusações adicionais que ele poderia enfrentar, mas manteremos um olho atento nisso. Bob Chagon, muito obrigado por vir. Obrigado por me receber, Jesse. É tudo por hoje no Sidebar. Obrigado a todos por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde você ouve seus podcasts. Sou Jesse Weber. Falo com você na próxima vez.